Bem, a cirurgia robótica é uma cirurgia na qual é introduzido 6 bracinhos, né, 4 braços do robô. Esses braços, como é que são introduzidos? O médico vai para o lado do paciente, faz incisões de em torno de 1 centímetro, 1,5 cm, e coloca primeiramente uma câmera de televisão para a gente conseguir visualizar o interior da cavidade abdominal, no caso da cirurgia da próstata. Depois vai colocando os outros braços, que são braços auxiliares, né? Então, após a colocação de todos os braços dentro do abdômen do paciente, o médico, o cirurgião principal, vai para um console, que nada mais é do que uma televisão, uma cabinezinha, que fica localizada em torno de 4 metros do paciente. E ali, a partir dessa cabine, ele manuseando como se fosse 2 controles de videogame, vai manuseando as mãos do robô. Quer dizer que, diferente de uma cirurgia onde o senhor está com óculos, às vezes com lupa, em cima do paciente, fazendo ali, mexendo as pinças, o bisturi, o médico cirurgião da cirurgia robótica, ele está a 4, 5 metros de distância do paciente. Exatamente. E o outro cirurgião está do lado do paciente, junto com a instrumentadora, e na cabeça do paciente, na cabeceira, está o anestesista, né? A grande vantagem da cirurgia robótica, Fábio, é que o grau de lesão tecidual que a cirurgia provoca normalmente, na cirurgia robótica, o diâmetro que a gente mexe é muito pequenininho. Então, os efeitos colaterais, como, por exemplo, na cirurgia de próstata, a incontinência urinária, a disfunção erétil, que são 2 complicações, consequências da cirurgia muito frequentes, a gente consegue diminuir ao máximo nesses pacientes, assim como a recuperação, a dor, né, tudo é minimizado. É que tu conta na cirurgia com um paciente normal, uma cirurgia, tu tá ali a 50, 40 centímetros, os olhos da pele ou da onde tu tá mexendo. Na cirurgia robótica, tu tá a centímetros. Tu puxa essa informação. Exatamente, está a centímetros, e dentro desses braços do robô, tem o braço que é da câmera que vai produzir a imagem para o cirurgião robótico. Nós estamos botando umas imagens na tela. Quem tá em vídeo vai ver agora um dos tipos de robôs que são colocados, né? Eu acho que é mais ou menos um modelo parecido, né, doutor Rafael? Exatamente, parecido, muito Pra gente parecido. ver, a gente chama atenção pela um equipamento gigante, né? Colocado sobre o paciente, mas ali tudo altamente delicado, né? Exatamente. A grande vantagem da cirurgia robótica é que a gente consegue, o robô, o programa de computador, consegue colocar o olho do robô exatamente no órgão-alvo. Então, o robô vai aproximando e vai focalizando e dando uma imagem muito mais real e muito mais precisa Vamos falar da dos tecidos. cirurgia de próstata aqui, que ele é super delicada. A cirurgia robótica, ela consegue avançar na tecnologia porque vocês conseguem manusear muito mais próximo de nervos, de detalhes, de veinhas, para tentar evitar o máximo possível de sequela, é isso? Exatamente. E a grande vantagem também da cirurgia robótica é que a gente acaba tirando só a próstata, fica toda aquela capinha que é dos nervos por fora, e isso dá uma consistência muito maior na uretra, e esses pacientes, a taxa de incontinência urinária é reduzida de uma forma bem importante quando Sim. comparado com a cirurgia aberta. Pela delicadeza da cirurgia robótica, tu consegue ter menos machucar ou perfurar ou fazer qualquer coisa que venha criar dano para o paciente. Exatamente. E o cirurgião, né, que todos nós temos um certo grau de tremor, né? As nossas mãos é difícil tu não tremer nada. E o robô, os braços do robô absorvem esse tremor e diminuindo a praticamente zero. Então a precisão fica muito maior, Sim, né? porque eu tenho um problema de, assim, tu vai ter, no robô, ele, é como se fosse, como é que chama as nossas câmeras que nós usamos aqui, não, a PTZ não, aquela de mão que nós usamos, o Eduardo, o gimbal. O gimbal é mais ou menos isso, tu tem um celular preso num equipamento e ele reduz toda a vibração, então tu parece estar filmando em cima de uma base sólida. É o mesmo raciocínio, absorve completamente o tremor, né, e os movimentos ficam extremamente precisos. Obviamente que tem que ser, o treinamento para um cirurgião robótico é bem diferente do que a cirurgia tradicional, né, porque o robô não se move, né, então qualquer movimento errado que tu faça na hora pode ocorrer uma lesão grave de órgãos importantes aí.
Uma cirurgia robótica tem tempo maior ou menor que uma normal? O tempo depende muito da experiência do cirurgião, né? Tem cirurgiões robóticos no mundo que fazem uma cirurgia comparável ao mesmo tempo de um cirurgião que faz a cirurgia com corte, né? Cirurgia aberta que a gente chama. Sim. Mas em média hoje uma cirurgia robótica para câncer de próstata demora em torno de 2 horas e meia, 3 horas de procedimento. O resultado de uma robótica para outra, ela é consideradamente em percentual assim muito mais exitosa. Sabe que o percentual de cura do paciente ele fica muito próximo uma da outra, né? A cirurgia aberta e a robótica. As sequelas são menores, mas isso a gente ainda não tem resultados e estudos mostrando, porque o tempo de acompanhamento a gente vai ter a partir de agora em diante, né? Cada vez mais, Sim, é para porque frente. os robôs estão produzindo, né? Estão trabalhando nesse momento. Essa cirurgia de robótica, ainda em matéria de custo, ainda ela não se compara com uma cirurgia normal, em função de que é um equipamento extremamente caro, são poucos hospitais que estão trabalhando, mas isso com o tempo essa tecnologia vai chegando mais a outras, inclusive a outros tipos de cirurgia. Ainda é a cirurgia aberta mais realizada, né? Por questão de custo. Sim. A cirurgia robótica ainda não conseguiu chegar num custo que seja acessível para a maior parte, mesmo para as pessoas que estão bem estabilizadas de vida, mas para ter uma reserva ali para botar numa cirurgia, nem todo mundo tem ainda, né? Mas com o passar do tempo, com certeza vai diminuir Daria para comparar, por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia particular, robótica ou não, eu tenho também que contar o tempo que eu fico hospitalizado e as consequências de uma cirurgia pós a cirurgia, né? A cirurgia robótica, o paciente normalmente fica, quando faz a cirurgia para câncer de próstata, fica em torno de 2 dias internado. A cirurgia com corte fica 3, né? Obviamente porque a gente também é muito treinado em cirurgia aberta e cada vez os cirurgiões abertos, como também é o meu caso, a gente vai fazendo mais rápido, e quanto mais rápido e mais preciso, mais rápida é a recuperação também desses pacientes. Tudo isso acontece. Numa estrutura da cirurgia robótica, necessita de mais apoio de médicos, enfermeiros dentro de uma sala. Como é que é a composição de uma sala cirúrgica de robótica em relação a outra? Certo. A cirurgia robótica tem 3 enfermeiros, né? Um enfermeiro, um instrumentador, que é técnico de enfermagem, uma circulante, tem o anestesista, tem o cirurgião do console, que é o cirurgião principal, Tá. tem o cirurgião auxiliar, e normalmente são 2 cirurgiões que ficam na beirada do paciente, né? Encostado no paciente. Sim, porque ele em algum momento pode necessitar, daqui a pouco o médico está do lado, fazer uma intervenção, fazer alguma coisa por isso também. Exatamente. E sempre se tem na sala também o kit lá para a cirurgia. Por exemplo, teve um sangramento muito grande que a câmera e que a aspiração não dê conta. A gente está preparado também para poder abrir o paciente e estancar o sangramento, né? Que coisa interessante, né? E hoje a cirurgia robótica está indo para outras áreas também, né? Eu vi que agora, se não me engano, o que eu vi essa semana? Não sei se é joelho, pode ser? Joelho, cirurgia de coluna, né? Agora, há pouco tempo atrás, teve uma cirurgia de hérnia, que a paciente tinha uma rendidura na parede abdominal. Os músculos retos abdominais dessa paciente abriram, né? E o cirurgião robótico entrou com a câmerazinha, com o robô, e deu os pontinhos no músculo, aproximou. Novamente, o paciente se recuperou super bem. Então, vai desde as cirurgias mais simples até as mais complexas, hein? Que coisa bem boa, né? Bom, e para ti também é um desafio, né? Já um médico experiente ter que reorganizar a vida pensando e aprendendo isso aí. Eu diria assim que daqui a 10 anos, quem não fizer cirurgia robótica vai estar praticamente fora do mercado de trabalho, né? Porque as coisas vão evoluir, vão baratear, vão diminuindo o preço e aumentando a oferta tanto para os cirurgiões quanto para os pacientes, né? Eu estava vendo, é que nem o carro elétrico, né? Quem é que diria que hoje... Não, antes do carro elétrico chegar, os carros mais atuais hoje, o mecânico tem que ter um scanner. Antigamente tu precisava de uma chave, um jogo de chave, e um martelo, e tu resolvia o carro. Hoje, a primeira coisa assim, a maioria, 99% dos mecânicos, tem que ter um scanner para saber onde é que está o problema.
Não, e os scanners, tem scanners desde os mais simples, né? Tem. Até aqueles, tem, sei lá quanto custa, mas tem de, digamos, de 10 mil reais e de 100 mil reais, É. né? Dependendo da capacidade, né? Para poder identificar onde é que pode estar o problema do carro. Impressionante, né? A coisa vai mudar ainda muito, Fábio, vai melhorar muito a medicina ainda com o passar do tempo. A gente vai vir com os nanorobôs aí, anos além, na qual eu acredito que vai ser injetado nas veias do paciente, na circulação, micro-robôs que vão ir lá no órgão-alvo e tratar, né? Matar o tumor, corrigindo o problema dos pacientes. Isso aí a gente nem imagina ainda, mas vai ter logo em seguida. Hein? Bom, para mim concluir a entrevista com o Dr. Rafael, que eu tirei ele do consultório para vir aqui, vamos falar rapidinho. Priorizar a questão do homem, a questão hereditário, sempre olhar a questão hereditária, sempre fala nisso, né? Um dia minha avó, meu avô, meu pai, a mãe tiveram algum probleminha, procurar antecipar, porque não adianta tu ter uma tecnologia hiper avançada, que são essa cirurgia robótica, se tu não tem o exame com antecedência para evitar o dano. Exatamente. E sempre salientando que somente o PSA, no caso do câncer de próstata, deixa passar em torno de 50% dos casos de câncer, né? Então, o toque retal e o acompanhamento desse PSA, por exemplo, vem um paciente para mim com um PSA de 2, que é um PSA normal para qualquer Sim. idade. Sim. Mas se há 6 meses atrás esse paciente, o PSA dele era 1, então esse PSA de 2 atualmente Aumentou 100%. aumentou 100% e a gente tem que ir a fundo, tem que investigar nesse momento para pegar o crescimento dessa doença, essa doença numa fase bem inicial. É, Né? porque tem com a idade, né? Quanto mais velho tu vai ficando, o PSA vai crescendo. E isso tu vai dizer, não, é normal crescer porque eu estou ficando mais velho. Mas daqui a pouco essa evolução de 100% que tu falou, assim, de 1 para 2... O que é considerado normal, até 0,75 de aumento por ano do PSA, a gente considera normal. Se tem um paciente com PSA de 3 nesse ano e volta daqui a um ano, o PSA de 4 já deu mais do que 0,75, esse paciente tem que ser investigado bem a fundo para descartar a presença de câncer. Né? O ouvinte aqui falando, Luiz Fernando, bom dia, diz pro Rafael que a reforma da academia está ficando top. Um abraço, Luiz Fernando. Coisa boa. O pessoal participando conosco aqui. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença. Foi bate-papo super bom aqui. A tua presença aqui toda semana conosco é super legal, porque a gente vai motivando, né? A turma aqui ficou toda faceira aqui, os gurizinhos ficaram tudo faceiro. O doutor Rafael veio aqui ao vivo no programa. Já estão se combinando aqui para fazer uma marcação de consulta. Que é uma briga os homens, né? Eu estava falando aqui agora há pouco, como é difícil o homem procurar ajuda, né? É impressionante como o homem vai com as suas esposas, né, cara, consultar, porque normalmente é elas que levam. Não, né? vai com ela porque ela vai comprovar que o cara foi no médico. Exatamente, porque às vezes o pessoal diz, vou no médico e deu uma volta no centro e não voltou deu para nada. casa e não consultou. Né? Daniel, as mulheres vão junto pra... Obrigado, doutor Rafael. Um abraço, Fábio. Um abraço.